buscamos é a sua presença. Nós te damos graças, ó Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, por todo o cuidado, por toda a preservação, Deus. Nós te louvamos por isso. E nós estamos aqui nesta noite porque nós temos provado o teu amor. O teu amor para conosco, Deus, tem sido algo que tem nos sustentado. Tudo que nós queremos é servir o Senhor, que nós queremos é agradar aos teus olhos, meu Senhor, é entregar a ti um culto racional, é termos a nossa vida, ó, parada, a tua palavra, a nossa vida, ó Deus, respondendo a sua palavra, é tudo que nós queremos. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, pela vida dos meus irmãos que estão aqui nesta noite, e que estão enfrentando, ó Deus, guerras e batalhas espirituais. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, que o Senhor venha fortalecer cada homem, cada jovem, cada mulher, cada adolescente, que tem vivido batalhas espirituais, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha derramar mais do teu Espírito Santo. Ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor venha robustecer cada um dos teus filhos, ó Deus, e que para nós seja uma questão inadmissível permitirmos a entrada ou até, ó Deus, a segurança para qualquer tipo de espíritos malignos. A localização deles devem ser atacadas, sejam elas na família, sejam elas no trabalho, na vida espiritual, na vida emocional. Deus, o inferno não terá segurança em nós. O inferno não poderá usar os seus despojos, ó Deus, para ter segurança em nossas almas ou em nossas vidas, porque em nome de Jesus Cristo, o poder do sangue de Cristo é sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu estou resfriada e vou tossir, mas tudo bem, vamos embora. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Nós sabemos que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso, resistir firmes na fé, diz o apóstolo. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que nós temos um inimigo e temos. E não podemos ignorar as ações desse inimigo. Esse inimigo anda ao nosso derredor e ele não anda de uma maneira passiva. Ele é feroz, e ele é cheio dos seus ardis, e ele é um grande estrategista, e ele é um aproveitador, porque ele aproveita de todas as circunstâncias, e ele encontra meios, e ele pega caronas. Então nós precisamos estar ávidos, para, como o próprio apóstolo Paulo diz, não possamos ignorar tudo aquilo que ele é capaz de fazer. A Bíblia diz assim em Tiago, capítulo 4, versículo de número 7. Ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Podem se assentar. Fica com a Bíblia aberta. Aqui existem 3 ações. 2 humanas e uma que é resultado das ações humanas. A primeira ação humana, para que nós possamos entender e vencermos os espíritos malignos, é a sujeição a Deus. Diz para o seu irmão qual a diferença de sujeição e obediência. Diz para ele qual a diferença de obediência e sujeição. A obediência você acata e faz aquilo que Deus mandou. A sujeição você coloca tudo por terra diante de Deus. Isso é a sujeição. A sujeição é a anulação, é a subserviência das suas vontades, dos seus gostos, do seu querer, daquilo que você pensa, daquilo que você sente, dos seus planos e da sua personalidade. Hoje os cristãos não conseguem entender que a personalidade é um dos maiores desafios que eles têm para poder se sujeitar a Deus. Eles não aceitam sujeitar a vontade de Deus, o plano de Deus e tudo aquilo que Deus governa e manda. Como diz o escritor em Judas, que nos nossos dias haveriam pessoas obstinadas e pessoas que não gostariam de estarem sujeitas a Deus. Então,
A sujeição a Deus é a nossa humilhação absoluta ao entendermos e compreendermos sobre a soberania de Deus, absoluta sobre todas as coisas, onde a nossa vontade não tem lugar para ela, onde as nossas razões não encontram lugares estabelecidos, onde as nossas desculpas, o nosso entendimento, tudo está sujeito. Você pode estar com a razão disso, você pode estar com a vontade adequada daquilo, você pode estar estabelecido nisso, mas quando chega a autonomia e a soberania de Deus, existe uma sujeição absoluta. E o texto diz: sujeitai-vos a Deus. Qual é o segundo passo? Lê aí. Somente pela sujeição de Deus. Isso não tem como, tem que falar. Não tem como eu falar sobre as 3 áreas da resistência, se eu não falar que se você não se sujeitar a Deus, não adianta querer resistir ao diabo. Por quê? Porque enquanto você não sujeita a Deus, você ainda é uma área de exploração para Satanás. Sua vontade não é sujeita, Satanás vai explorar a sua vontade. Sua mente não é sujeita, seu querer não é sujeito, seus sentidos não são sujeitos, seu entendimento não é sujeito, sua personalidade não é sujeita. Todas essas áreas serão áreas de exploração para Satanás. Então não adianta não sujeitar a Deus e querer praticar as 3 coisas. Isso é totalmente inviável e não dá certo. A única maneira de você resistir a Satanás é uma sujeição em obediência, não às circunstâncias, não à vontade do ser humano, mas é uma condição onde você se submete à vontade de Deus, contrariando a sua vontade, contrariando o seu querer. E o que Satanás vai usar para isso? Ele vai usar o quê? Ele vai usar aquela questão de puxar a sardinha para o seu lado. Porque nós somos assim. Nós sempre temos razões. Nós sempre estamos defendendo aquilo que queremos e aquilo que a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso bem-estar. E então Satanás entra de prontidão para unir-se a nós e dizemos: isso mesmo, você não pode passar por isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Você quer ficar livre de ações malignas? Sujeite-se a Deus e não ficará uma área onde Satanás conseguirá elaborar os seus planos. Segunda situação antes de nós entrarmos. Quando você se submete a Deus, o diabo perde a força. Diga isso. Quer tirar a força do diabo? Se submeta a Deus, sua vontade, seu entendimento, seu pensamento, seu querer, sua vontade, seus planos, seus objetivos, submeta-se a Deus. Suas desculpas, suas razões, submeta-se a Deus. O diabo perde a força. Quando é que Satanás tem força? Diz o próprio Tiago, quando ele olha para nós e percebe as nossas concupiscências, os nossos desejos. Então ele observa os nossos desejos, então ele ganha força. Segunda questão, antes de nós entrarmos nas 3 articulações de resistência maligna. Segunda situação, você é espiritual, diga amém. Então você tem que ser um combatente espiritual, diga amém. Se você olhar para a sua vida e você quiser explicar a sua vida apenas em âmbito natural, você vai ouvir aquilo que Pedro ouviu. O que Pedro ouviu quando não discerniu o que Jesus dizia espiritual? O que Pedro ouviu? Diga aí. Pedro, você é um anjo porque você só compreende as coisas dos homens e não as de Deus. O que Jesus diz? Arreda de mim, Satanás. Porque o que Satanás quer é que você compreenda as coisas a cunho humano. Ele fez, eu faço. Ele falou, eu falo. Ele fez isso, agora eu vou fazer isso. O que Satanás quer? Que você corresponda com as circunstâncias, com a sua humanidade. Que a interpretação dos fatos e o julgamento da situação e a análise daquilo que você vive, você interprete a cunho humano e natural.
Por quê? Porque se você interpretar a cunho humano, você vai olhar impossibilidades e vai ter medo e vai ficar inseguro. Você vai interpretar a falha dos outros, o erro dos outros, o descaso dos outros, a ingratidão dos outros, e você vai ficar igual os outros. Quando você começa a olhar as coisas de uma forma natural, você começa a ser natural e deixa de ser espiritual. E o próprio apóstolo Paulo diz que o espiritual, ele discerne tudo. Ele olha e discerne tudo. O diabo está trabalhando aqui. É muito fácil você olhar e dizer, o diabo está trabalhando na vida do meu cônjuge, na vida do meu filho. Mas o que o diabo está trabalhando na minha vida? Ou você acha que ele não trabalha nas nossas vidas? Por meio de equívocos, de engano, de engodo, de ardil, de situações que, pouco a pouco, de uma maneira muito perniciosa, de uma maneira muito camuflada, ele vai distorcendo, até que a vontade dele seja estabelecida. Então a questão é, quando você não consegue olhar para a situação e a circunstância, e não perceber o espiritual, você não vai cair, você já caiu. Porque o que é a cegueira? A cegueira é você encontrar culpados. Meu pai é culpado disso, minha mãe é culpada daquilo, minha irmã é culpada daquilo outro, a líder é culpado disso, o pastor é culpado, o marido é culpado, a mulher é culpada, o vizinho é culpado, o patrão é culpado. Satanás faz isso para quê? Para que você não enxergue as áreas da sua vida onde ele está trabalhando. E aí então a queda é certa. Primeira coisa, para que nós continuemos. Primeira coisa, nós precisamos entender que a sujeição a Deus mina o inferno. Você quer ganhar do diabo? Obedeça a Deus. Não. Você quer ganhar do diabo? Sujeite-se ao Senhor. Coloque a sua alma em escravidão diante de Deus. Isso é sujeição. Segunda questão. Tenha olhos espirituais. Enxergue segundo o Espírito Santo quer te mostrar. Porque senão você não vai conseguir enxergar o que o diabo está fazendo. Por quê? Eu quero te ensinar uma coisa. Quando você estiver numa situação difícil, e eu quero dizer isso para você, eu queria que você prestasse muita atenção e nunca se esquecesse disso. E você enxergue Satanás minando ali, Satanás trabalhando aqui, Satanás desfazendo ali, quando ele consegue estabelecer prumos e trabalhos do lado de fora, ele já conseguiu o estabelecimento do lado de dentro. Toda vez que você vê-lo do lado de fora, minando, agindo, trabalhando, aqui dentro, ele já tem podido monopolizar algumas situações. E ele faz o quê? De tudo para que você olhe do lado de fora e se sinta negligenciado, traído, machucado, ferido. Então ele levanta dentro de você todos os seus sentidos emocionais para que você se sinta fortalecido por toda aquela agressão. E então você vai agir em nome da vontade dele. Mas agora eu quero entrar em falar sobre os 3 recursos que temos para vencer Satanás. Você sabe que eu sempre digo que Satanás gosta de 2 tipos de pessoas. Ele gosta das pessoas más e ele gosta das pessoas boazinhas, que são as omissas. Fazer o quê? A vontade de Deus. O diabo está lá roubando, matando, destruindo. O Senhor que me dê graça. O diabo gosta de 2 tipos de pessoas. Os maus que ele usa e os bonzinhos, não os bons. Eu uso bonzinho quando eu falo de omissão. Eu falo de omissão. Não de comissão, eu falo de omissão. Então as pessoas que elas vão se adequando. Perdeu uma perna, se adequa. Perdeu um braço, se adequa. Perdeu um olho, se adequa. Perdeu isso. Vai tudo se adequando. Tudo se adequando. Tudo se aprumando. Então, Satanás gosta desse tipo de pessoas. De pessoas que não conseguem entender que nasceram para lutar. Que nasceram para guerrear. Pastora, mas o meu casamento não vale a pena uma guerra. Quem disse que você vai lutar pelo seu casamento? Você vai lutar pelo reino de Deus. Pela glória de Deus, pela honra do Senhor. Por quê? Porque Satanás faz você acreditar que
você tem que lutar pelo seu casamento. Você não tem que lutar pelo seu casamento. Você tem que lutar pelo Deus da aliança do seu casamento. Porque se você olhar pelo seu casamento, o seu casamento não vale a pena. E aí você vai ficar desmotivado, desmotivada. Você tem que lutar para o Deus que estava com você no dia daquela aliança. O Deus que está sobre o reino dele. O Deus que fala sobre honra, sobre glória, sobre maturidade, sobre decência. E aí vem os erros. Eu vou lutar pelo meu filho não vale a pena. Eu vou lutar, não vale a pena, eu vou lutar por esse trabalho, não vale a pena. Por quê? Porque Satanás começa a maximizar os defeitos e as circunstâncias, fazendo que você olhe para o resultado e não para o alvo. O alvo sempre é Deus. Primeira obra de resistência, vá comigo em Isaías, capítulo 49. Se você quiser saber orações de resistência, você lê algumas orações do salmista Davi. Ele orava e sabia fazer, o Senhor o ensinou, fazer oração de resistência. Isaías 49, versículo de número 24. O Senhor fala de uma situação que já está mais ou menos definida. Satanás já pegou a presa e já aprisionou. Isaías 49, versículo de número 24, todos acharam? Diz assim a Escritura: porventura tirar-se-ia presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Quem são os legalmente presos? São aqueles que deram brechas, são aqueles que não foram diligentes à altura, foram aqueles que brincaram com o pecado, foram aqueles que não deram atenção à Escritura. E ele diz: escapariam os legalmente presos? Uma pergunta. Aí ele diz: mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao poderoso, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão. Com o mosto toda a carne saberá que eu sou o Senhor, o Salvador, o teu Redentor, o forte de Jacó. Diga amém. Eu contendo com quem contende contigo. O salmista orava, dizia: Senhor, levanta com quem se levanta contra mim. É claro que nós não estamos falando do teu cônjuge, do teu vizinho, do teu... De quem que nós estamos falando? De quem? De quem? Fala forte. Satanás, o seu alvo. Paulo diz: a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, a sua luta é com o diabo. Mas o diabo diz: não, a sua luta é sim, é contra ele. Não é. Enquanto você achar que o seu inimigo é um ser humano, você está legalmente perdido, sua ótica está distorcida. Escapariam os legalmente presos? Uma interrogação. O Senhor diz: claro que sim, eu solto. Eu solto. Agora eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo, 2 Crônicas capítulo 32. Diga assim: a primeira reação e ação contra Satanás para resisti-lo é a oração. Enquanto você está bonzinho, chorando as pitangas. Eu oro, pastora, mas eu oro chorando as pitangas. Ó Deus, porque Deus, eu não aguento mais. Ó Deus, até meu cachorro está me mordendo. Ó Deus, Satanás diz: isso mesmo. Coitadismo e vitimização é o que eu gosto. Continue achando que você está perdido. Continue achando que as circunstâncias estão elevadas. Continue achando que você está sofrendo e que você não vai se levantar. Tá. Você vai orar? Você vai se lamentar? Você vai chorar? Tudo bem. Chorou o suficiente, lamentou-se o suficiente, arrependeu-se o suficiente, agora vira o canhão para o outro lado. Você vai começar a atacar as forças das trevas. Você vai começar a lutar contra as forças das trevas. Você vai fazer uma análise e você vai analisar quais são as áreas que ele está de posse. Pastor, a área que ele está de posse é a área financeira. Você vai atacar essa área com oração, jejum e súplica. A área que ele está de posse é o sexo. Você vai atacar essa área.
É essa área que você vai atacar. Por quê? Você vai começar a orar sobre isso. Você vai começar a pesquisar. Não é internet, não. Tá? Não é internet, não. Não é internet. Você gosta de pesquisar na internet, é só manda o irmão mastigar e pôr na tua boca para ver se está gostoso. Hã? Mastiga, mastiga comida, põe para você, você engole. O que é isso? Vai pesquisar na Bíblia, vai orar, vai dobrar o seu joelho no chão, vai pedir Espírito Santo, fala comigo. O Espírito Santo virou um computador, por acaso? Não, a Escritura, a palavra. Vai orar, vai dobrar o seu joelho no chão, vai pagar o preço da revelação da Escritura. Tem gente que quer ficar pegando informação na internet, aí vem coisa boa, mas vem muita porcaria. Vai orar, vai dobrar o seu joelho no chão, vai jejuar. E vai atacar as áreas das quais o Satanás está de posse. O diabo enviou espíritos malignos e até mesmo reforços. Você precisa fazer oração contrária. Você sabe o que é oração contrária? Você vê um problema, e esse problema não é uma provação. E esse problema não é uma aflição comum, onde você diz, Senhor, me dê graça, me dê força, me dê estrutura. É o chifrudo que está ali, pintando, bordando, sapateando, e você está ali. Oh, Senhor, me dê graça. O anjo põe a mão na cabeça e fala, não, dessa não. Não dá, não dá. Eu estou desistindo, Senhor, entregar meu canudo aqui não dá não. Como é que um crente pode olhar uma situação sendo roubada, matando e destruindo? Me dê graça, oh Senhor, me dê força, me dê alento. Aqueles que confiam no Senhor, aí começa a recitar os versículos bíblicos. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E aí ele começa. Oração contrária, oração de resistência, mirar e atacar. Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você que é omisso, bonzinho, coitadinho, e Satanás está roubando, matando, destruindo. Você fala, oh Deus, me dê graça, oh Deus, me dê graça. Está cheio de graça, tem graça para vender, para alugar, para emprestar, mas não tem poder e autoridade para dizer, demônio, saia dessa área. Espírito maligno, eu estou te ordenando, saia daqui. O Senhor Jesus diz, eu vos dou poder. Para quê? Para pedir graça, sendo que não é uma provação, não é um espinho na carne, é um chifrudo e um rabudo que está sentado em cima da sua situação. E aí, você faz alguma coisa? Não. Os crentes tornaram-se preguiçosos com respeito às batalhas espirituais. Eles começaram a mistificar tanto a batalha espiritual, dizendo tem um demônio naquela lâmpada, o outro no ventilador. E aí esqueceram da verdadeira batalha espiritual, que é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jejuar, orar, aplicar a palavra. Senhor, está escrito, toda ação de espírito maligno que está agindo na minha família, primeiro você tem que saber o que ele está fazendo, né? Pastora, como é que eu vou fazer? Eu vou consultar algum guru, algum vidente? Não, você vai consultar o Espírito Santo. Por quê? Porque é muito simples você ver o que o diabo está fazendo, é só o que está faltando. O que está faltando, tá? Que é prometido na Escritura, o diabo está ali dentro. É muito simples, falta comunhão, falta amizade no casamento, falta bênção, falta paz, é ali que o diabo está fazendo. Então você vai orar e você vai buscar. A Bíblia diz assim que Senaqueribe se levanta contra o povo de Deus, e Ezequias se une com Isaías para orar contra a artimanha de Senaqueribe, que era um estrategista de guerra. Mas aí Satanás monta uma estratégia. A Bíblia diz que crente é pato? Não, a Bíblia diz que crente é ovelha, né? Ovelha ouve a voz do pastor. Pato, como é que é o ditado brasileiro? Pato, caiu como? Caiu como aquelas pernas curtinhas dele, já viu? Caiu como pato. Pato é das aves mais ambiciosas e mais frustradas que existe. Ele quer voar, ele voa mal. Ele quer nadar, ele nada mal. E ele quer andar, ele anda mal. Quem mandou querer as três coisas?
Você é ovelha, você ouve a voz do seu pastor, você não cai igual um pato. Nós ouvimos a voz do Senhor, então nós oramos a Deus e ouvimos, nos sujeitamos. Pastor, eu não ouço a voz de Deus, é porque seu eu está de pé. Quando o eu está de pé, não escuta mesmo. Paulo diz, a carne não pode agradar a Deus, não. Deus não fala comigo, não vai falar mesmo. Por quê? Porque o seu eu está falando, a sua vontade está falando, as suas razões estão falando, os seus motivos estão falando. Para que Deus vai falar? Você acha que realmente Deus, ele fica assim, sua razão fala uma coisa, seu motivo fala outra, e sua alma fala outra, e sua velha criatura fala outra, seu passado fala outra, e Deus vai falar junto com essas pessoas, com tudo, essas vozes aí, essas pessoas não, essas vozes? Não, Deus é educado, cala tudo, Deus vai falar agora. Senhor, fala comigo. Mas você vai se sujeitar? Vou. Senhor, fala comigo. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer é orar. Oração contrária. Oração contrária. Até contrária à sua própria vontade. Porque você pensa que você vai atacar só o diabo. Muitas vezes você vai atacar a malignidade que existe em você. Você vai orar dizendo, Senhor, eu sou uma pessoa ruim e vingativa, Pai. Em nome de Jesus eu oro contra isso. Porque eu quero ser uma pessoa que frutifica o que diz a sua palavra. Senhor, eu sou uma pessoa que os meus olhos, Deus, são olhos maus. E eu preciso orar contra isso. Oração contrária não é só contra o diabo, mas contra as malignidades que ele tem absorvido para lançar sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, em 2 Crônicas 32, 20. 2 Crônicas 32, 20. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram dizendo, Senhor, tende misericórdia de nós, ajuda-nos, pois essa grande multidão vem contra nós com espada e com lança, e tu sabes que nós somos o teu povo. Foi isso? Oraram contra isso. Você não sabe fazer oração contrária? Você não sabe fazer oração que chega, acabou, já deu, acabou. A partir de agora, acabou. Satanás, eu estou percebendo a sua invasão. Isso aqui não tem nada de Deus. Isso aqui não tem nada de um plano, permissividade. Isso aqui está cheirando inferno, está cheirando enxofre. Então, Satanás, onde você está agindo? Onde estão as suas ferramentas? Em nome de Jesus, diz Isaías 54, 17, toda ferramenta levantada contra ti, em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Você diz, essa ferramenta que você tem levantado contra mim, essa maledicência, essa situação financeira, combata e ore contra as artimanhas de Satanás. Diga amém. Jesus diz, eu vos dou poder para pisar na cabeça de escorpiões e de serpentes. Poder, autoridade, poder que está esvaindo-se por meio de coitadismo, de vitimização. Ó como eu sofro, ó como a minha vida é ruim. Não é isso que o diabo fala para você? Nossa, nada na sua vida foi bom. Como sua vida é ruim. Nunca nada deu certo. Como que você luta, só sofre. Não é isso que o diabo diz? Olha, o universo está contra você. Não é isso que o diabo diz? Mas o que é que o Espírito Santo te diz? Levanta a tua cabeça. O profeta Isaías escreve, quando o inimigo se levantar contra ti, o Espírito Santo, como uma torrente de águas, levantará contra ele a sua bandeira. O Espírito Santo tem uma bandeira para colocar esses demônios no devido lugar deles, que é o seu derredor e longe de você. Diga amém. Segunda resistência. Primeira resistência é a oração contrária. Orar contra. Repreendendo espíritos malignos, repreendendo a ação maligna, vai caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno agora, porque está escrito na palavra do Senhor, que o Senhor é aquele que me cerca à direita e atrás, e eu vou orar agora contra meus hábitos, meu pensamento, meu posicionamento, o que eu penso, e vai orando contra tudo que for do mal. Segunda resistência a Satanás é assumir responsabilidades. Para com esse negócio de culpa. O diabo que gosta que você fique rotulando. Culpado número 1, eu dei a ideia. Culpado número 2, eu emprestei. Culpado número 3,
Eu ouvi o tempo que ia dar certo. Culpado número 4. O diabo que gosta de que você numere os culpados pela sua situação. E Deus? Deus quer que você se responsabilize em ser um vaso e uma flecha limpa na aljava dele. Deus não trabalha com pessoas que buscam culpados. Deus trabalha com pessoas responsáveis, que dizem, eu estou aqui e eu quero que essa situação seja salva. Amém? Não procure culpado. Segundo, não atender ao que você sente. Isso está incluso na sujeição a Deus. O que você sente é um passo a mais para você cair. Quando você está passando por aflição, o que você sente tem que ser ignorado. Todo mundo tem um quartinho da ignorância? Todo mundo tem um quartinho da ignorância, amém? Então, sentiu o que não deve sentir, dó, revolta, e aí o diabo vai numerando, ó como você sofreu, ó o que fizeram. Pega tudo, joga um quartinho da ignorância e fala, Espírito Santo, dá um jeito nisso. Não atenda ao que você sente. Neste momento você não é confiável. Você está com dó de você está revoltado, você está triste, você está masoquista, você está revoltado, você está na defensiva, você não é confiável. Segunda estratégia, seja responsável. Para que você seja responsável, não busque culpados. E não atenda ao que você sente. Você, neste momento, é a pior pessoa que você pode ouvir. Segundo, se você tem uma margem grande, ou pequena, ou bem minuta, de erros e pecados, peça perdão. Pastora, eu preciso resistir ao diabo, mas a questão é o seguinte, eu sou o maior culpado. Peça perdão e arrependa-se de verdade. Pastora, mas só que eu não sou o verdadeiro comissionado. Não fui eu que Satanás usou. Mas do mesmo jeito arrependa-se. Arrependa-se porque você não soube identificar brechas. Arrependa-se diante de Deus. Peça perdão porque você não soube articular. Você não soube fazer aquilo que deveria inicialmente. Peça perdão. Perdão não é demais. Peça perdão. Segundo, admita a posição de intercessor. Admita a posição de intercessor. Intercessor não é aquele, eu quero que você vá comigo em Zacarias capítulo 3. Intercessor não é aquele que acusa. Intercessor é aquele que, diante de Deus, busca proteção, busca saída, busca recursos. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 3, que o Senhor mostra para Zacarias a situação espiritual de Israel, que estava com o sumo sacerdote Josué, que não é o Josué de Moisés, era o sumo sacerdote na época, e o Senhor mostra para nós o sumo sacerdote de vestes sujas e todo desqualificado. Segundo, assuma responsabilidades. Você quer resistir a Satanás? Assuma a responsabilidade. Pastor, eu quero meter o pé no balde. Eu primeiro. Quem não quer? Quem não quer pôr uma botina da boa, mesmo aquela boa, tem um ferro na ponta, mas que manda o balde bem longe. E de preferência acerte a cabeça de um. Eu estou primeiro, a ficha eu peguei primeiro. Quem não quer chutar o balde? Só que nós não chutamos baldes. Nós nos tornamos intercessores, nós nos tornamos pessoas inteligentes, nós nos tornamos pessoas cooperadoras do reino e não partidaristas que enxerguem as coisas do nosso jeito, da nossa maneira e da nossa vã interpretação. Não! Chutar o balde, meu irmão, você só tem que ter uma perna e força. Você não precisa ser inteligente, você não precisa nada, você só precisa ter uma perna, um pé e força. Agora, para você resistir ao diabo, você tem que ser inteligente, você tem que entender o reino, você tem que trabalhar a favor de Deus. E a segunda questão é, assuma responsabilidades. Diga amém. Interceda pela situação, busque a Deus, interceda, busque
por graça, busque por misericórdia, busque por favor. Seja você uma pessoa que vá conciliar, que vá ajudar. Não, eu vou passar por cima do meu orgulho aí, ó. Não fez a primeira lição. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Porque o diabo fala, você vai passar por cima do seu orgulho? Onde já se viu? Onde já se viu? Você tem que ser você não pode. Zacarias 3, ele me mostrou o sumo sacerdote, versículo 1, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Ali, ó, ó Senhor, ó como é feio, ó como está mal vestido, ó como tem pecado. É isso que o diabo fala, né? Olha, como essa pessoa é ingrata, como essa situação é ruim, como o seu cônjuge é mau. Ele vai mostrando, né? Porque ele é o acusador. E ele vai mostrando como essa pessoa, como ele vai mostrando. E Satanás faz isso. Ele vai te mostrando, te mostrando, te mostrando. Por quê? Porque você é o canal e é o vaso de Deus. Então, ele fazendo com que você desista, a situação fica mais caótica do que inicialmente. Então, Satanás estava ao lado direito do sacerdote para se lhe opor, para acusar, para dizer, olha as vestes, olha a mitra, olha tudo, olha nada, eu vou olhar para Deus, diga amém. Você não precisa ter trabalho para ser uma pessoa que não gosta dos mandamentos de Deus. É só você olhar para o ser humano, você se torna uma pessoa que não obedece os mandamentos de Deus. Você não precisa fazer muito para fazer a vontade do diabo. Não. Olhe só para o ser humano que você já está fazendo a vontade do diabo. Só olhe para o ser humano. Fez, pagou, agiu, levou. Só faz isso, você não precisa fazer muita coisa. Você olhando para as pessoas e dinamizando a dinâmica delas, pronto, já está dentro do inferno. Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Agora olha para o teu irmão e diz, escuta isso aí. Antes dessa pessoa, que é má, ingrata, e você vai resistir o diabo por ela, antes dela ser seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu colega, seu irmão, ele é de Deus, ou criatura, ou filho de Deus. É ou não é? Hã? É ou não é? Quem está mais preocupado não, quem está mais interessado em ajudar essa pessoa, você ou Deus? Deus, não é Deus? É Deus. Você acha que Deus está interessado em recuperar, em reconquistar essa pessoa, e você tem um relacionamento íntimo com essa pessoa, e você está dentro da vida dessa pessoa? Quem é que Deus vai usar? Um anjo, um querubim, um serafim? Ou Ele vai usar você? Vai usar você. Só que se você não entender a situação como uma situação que tem dono, porque nós somos convencidos pelo diabo que nós somos donos da situação. Olha, você é a peça principal que está sofrendo. Você é a peça principal que está causando. Não existe peça principal. Deus é dono das situações. E nós somos serventes, nós somos servos. E Satanás quer dizer para você que você é o dono da situação. Não, você é apenas um servo. Somos responsáveis em resistir ao diabo por meio da intercessão diante de Deus. Pastora, mas eu vou orar por alguém que está me fazendo sofrer. Parabéns, isso é ser crente. Bum! Não gosta disso, né? Sua velha criatura não gosta não, viu? Fica assim, ó. Eu vou orar por alguém que está me fazendo sofrer. Eu vou interceder por alguém. Eu vou jejuar por alguém que está me... por quê? Porque não é o alguém, não é você o dono da situação. Você não é o traído, a traída, ou abusado, a abusada. Você é um servo de Deus, cujo reino é de Deus. Então você só serve. E o que Deus vai fazer? Não sei, eu faço o meu papel porque eu temo. E Deus vê o que Ele faz lá na frente. Eu não quero nem saber. Você não é o dono da situação.
Nós agimos o seguinte: eu não vou orar, eu não vou ser melhor, você não merece uma unha do meu pé. Não é assim que a gente escuta? Uma unha do meu pé você não merece. O vitimado, vitimização. Você não é dono de nada, Deus é dono de tudo. Deus é dono da sua vida, da vida do outro, do reino, das circunstâncias, da situação. E nós somos todos servos dele. E a gente faz conforme ele manda. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Diga amém. Você podia ter ido para outra religião. Até para outra igreja, você não ia ouvir isso. Mas você aceitou Jesus. Você aceitou Jesus, tem que fazer bem feito. Se fosse para outra religião, ninguém ia te incomodar. Você podia chutar balde, até falar chega, até criar calo na ponta do dedo. Só que você foi chamado por um Senhor que tem como objetivo restaurar a sua vida, a sua alma e te levar para o céu. Viu? Te levar para o céu. Te levar para o céu. Esse é o seu Senhor, é aquele que cuida de você, é aquele que salva você de você mesmo. Diga amém. Terceira estratégia para resistir a Satanás, vá comigo em Neemias capítulo 6, diga, não estagnar. Porque esse é o objetivo final de Satanás, que você abandone seu casamento, que você abandone a sua comunhão com Deus, que você abandone o seu crescimento espiritual, que você abandone seus dons, que você desista de servir a Deus, que você diga é inútil servir a Deus, não adianta de nada, eu faço, é tudo vão, ninguém dá valor, ninguém me enxerga, ninguém me valoriza. É isso que o diabo quer. Ele quer que você desista da sua vida espiritual, da sua carreira, que você desista, que você não consiga ver sentido para continuar sendo crente, que você não vê sentido para continuar sendo fiel, você não vê sentido para continuar sendo bom, e ele diz, para tudo, chega, para quê? Você não está vendo, não vale a pena, ninguém dá valor em você. Ninguém olha para as abnegações e renúncias que você faz. Ninguém te enxerga. Quem faz menos leva mais. Você não está vendo? Você não está enxergando? Quem faz menos leva mais. As pessoas que não fazem nada são as mais paparicadas, são as mais que têm valor. Para com tudo, para com tudo. E a terceira maneira de você resistir a ele, dizendo, eu faço uma grande obra. Essa obra se chama vida no altar com Deus. Eu faço uma grande obra. E essa obra se chama consagração a Deus. Eu faço uma grande obra. E essa obra se chama servir a Deus. Eu faço uma grande obra. E esta obra é adorar a Deus em espírito e em verdade. E a obra que eu faço é amá-lo acima de todas as coisas, honrá-lo, respeitá-lo e temer a Deus. Essa é a grande obra. Você não seguia por motivações, você não seguia por sementes fecundadas ou não, você seguia pelo autor e consumador da sua fé. Contra esse o diabo não pode, contra aquele que ora a oração contrária, contra aquele que é responsável, intercessor, e contra aquele que não para a obra que começou no dia em que foi encontrado por Cristo. Você sabia que Jesus, quando ele chamou você, ele sabia sobre tudo que você ia passar? E mesmo assim ele investiu em você, porque ele sabe que você vai dar conta. Não porque você é bom ou porque você é forte, mas porque você confia nele. Amém? Você depende dele. Você depende dele. E o terceiro passo é, eu faço uma grande obra. Qual é a tua obra? Ficar casado? Que isso, meu irmão? Qualquer um fica casado lá no mundo, dependendo quanto entra, fica casado. Não. Eu faço uma grande obra, eu honro a Deus nessa terra. Eu sirvo a Deus nessa terra, essa é a obra que eu faço. Eu amo, e eu sou uma pessoa que eu entendo o que foi feito para que
eu tivesse o que eu tenho, uma alma salva. Hã? Quantas vezes você já teve vontade de parar? Quantas vezes você já teve uma ajudazinha, uma ajudazona para parar? Quantas vezes você tinha tudo, todas as cartas na mão para parar? Você não fez por quê? Você não fez porque você não foi chamado para agradar a homens, mas a Deus. Porque o sangue que foi pago por você saiu do corpo do seu amado Cristo, que você vai encontrar lá no céu, na glória, um corpo transformado, ressurreto, mas que ainda traz as marcas da coroa, as marcas da lança e as marcas dos espinhos. Todos os furos, todas as cicatrizes, lá estará. É por isso que você continua. E é por isso que você persevera. Você não persevera porque você encontrou agora um amigo digno. Agora o seu cônjuge se tornou do dia para a noite a pessoa mais excelente, mais boa da face da terra. Não. Você não continua porque você é uma pessoa espiritual. E você é uma pessoa inabalável. Nada disso. Você só continua por causa dele. Porque ele venceu tudo por sua causa. E você vai vencer o que tiver que vencer por causa dele. É só por isso. Nós não temos motivações. Nós temos um motivo. E qual é o nome do seu motivo? Ei, motivo bom. Esse motivo é bom. Sustenta, limpa, esclarece, ajuda, fortalece. Quais são? Neemias capítulo 6, versículo 2. Enviei-lhes mensageiros a dizer, quando Sambalá e Tobias chamavam-os para poder fazer armadilhas, faço uma grande obra. Olha para o seu irmão e diga assim, você faz uma grande obra. A minha grande obra se chama vida. Um dia, você vai perceber, nos lapsos da vida aí, que tudo que você fez para as pessoas, com carinho, com amor, com atenção, não foi suficiente. E aí você vai ficar jururu. E aí você vai ouvir o Espírito Santo dizer assim para você. Você não fez para ele, você não fez para o filho, você não fez para o neto, você não fez para a neta, você não fez para o cônjuge, você fez para mim. Toda obra feita no Senhor não será vã. Você não faz para o homem, você faz para Deus. Eu faço uma grande obra. Eu faço uma grande obra. Como é que chama a minha grande obra? Um dia eu vou terminar ela, se Deus quiser. Se chama vida. Viver para a glória de Deus. Viver para amá-lo, para honrá-lo. Viver para defender esse evangelho com choro. Você acha que defender o evangelho, você defende ele sorrindo? Que isso, meu irmão? Você defende o evangelho chorando. Você defende o evangelho abnegando, renunciando. Você defende o evangelho com dores. Mas você defende o evangelho porque você diz assim, ó. Eu não vou envergonhar o meu Senhor. A conversão realizada em mim foi feita para valer. Não é de araque, não é de mentirinha. É para valer. Diga amém. Você acha que você chegou até onde chegou porque você tem um marido bom, um trabalho bom, e pessoas boas que te rodeiam, e pessoas maravilhosas que te reconhecem? Você acha que você chegou até aqui por causa disso? Não, você chegou até aqui porque você tem um Senhor ao qual você deve até o último dia e até o primeiro e eterno dias da sua eternidade. Isso te constrange. Você diz, Senhor, eu sou fiel. Não é porque eu tenho pessoas fiéis perto de mim, não. Sou fiel porque o Senhor é fiel. Sabe, Senhor, por que eu aplico a bondade? Não é porque tem pessoa boa do meu lado, não. É porque o Senhor é bom para comigo. Sabe, Senhor, porque eu sou perseverante? Porque o Senhor nunca desistiu de mim. Sabe, Senhor, porque eu abro os meus olhos e eu consigo enxergar as coisas? Porque o Senhor é o Deus que me vê. O Berlaroi. Você é e você faz, não porque você tem, mas porque Ele é na sua vida. Amém? A Bíblia diz assim, eu faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco.
Do mesmo modo enviaram a ele 4 vezes, da mesma forma lhe respondi. Você tem respondido a Satanás? Eu faço uma grande obra. Que obra que é? Ficar casado? Não. Honrar a Deus. Eu faço uma grande obra. Que obra que é? Trabalhar para esse homem ruim, esse patrão? Não. Glorificar a Deus em tudo. Eu faço uma grande obra. Qual obra que é? Servir a Deus. Essa é a grande obra. Amém? Como é que se resiste a Satanás? Oração contrária, bem no coração dele. Segundo, ser responsável, assumir a situação. Pegar ela igual Neemias pegou, as portas fendidas, os muros queimados. Pegar na mão assim e dizer, Senhor, agora é comigo o negócio. Agora é comigo o negócio. Se você falar assim em oração, Senhor, agora é comigo o negócio, eu vou ser responsável. O diabo fala, agora pegou. Ou ele fala, mais um para cair. O que ele fala? O que ele fala? Você fala, Senhor, agora é comigo o negócio. Agora eu acordei, agora não tem para ninguém. Agora é jejum, é oração, é atirar contra, é lutar, eu vou ministrar, vou profetizar, eu vou usar a palavra e dizer está escrito, eu vou atacar de todas as maneiras. O diabo fala, isso aí não vira nada. Primeiro dia, segundo dia, é igual o jovem depois de retiro de carnaval. Passou uma semana, volta tudo igual. É isso que o diabo fala? Ou o diabo fala assim para as trevas, inferno, agora nós estamos fritos. Agora, acabou. Vamos desalojando, vamos tirando, porque agora o crente acordou. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Fica mansinho, fica passivo, fica olhando o diabo roubando, matando, destruindo, e você atirando para todo lado, dizendo é o marido, é o filho, é o patrão, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o líder, é eu, é o pastor. Para com isso, meu irmão. Vira o teu canhão para lá. O teu negócio é com o diabo, não é comigo. Primeiro, oração contrária. Segundo, assuma a responsabilidade disso. Isso aqui é meu agora. Eu assumo e eu vou coordenar essa situação espiritualmente. Terceiro, não pare a sua vida diante de Deus. Não pare o que você está fazendo. Depende, né? Estou xingando, brigando, maldiçoando. A pastora falou que... Já passou dessa fase, né? Não existe mais, né? Tinha gente no começo lá. A senhora falou que não é para parar o que eu estou fazendo. O que você está fazendo? Aí vinha o negócio. Não pare a sua, agora eu vou consertar, tá? Não pare a sua obra em Deus. Não pare a sua oração, não pare a sua dedicação, não pare o seu serviço a Deus. Diga amém. Eu quero que você se coloque de pé. Você pode começar a reagir agora. Você tem que descontaminar a situação maligna.